terça-feira, a partir das 20 horas, nós teremos aqui uma reunião de oração. Você é o nosso convidado especial. Natal é um espaço, uma ausência de som, sua voz silencia, não perca o tom. Está aberta a integração para o coral da igreja. Se você canta e deseja participar do coral, entre em contato com a liderança do Ministério de Música. Boa noite. Se empolgaram, né, com essa musiquinha aí, né? Gente, nós estamos iniciando aqui mais um mês, iniciando mais uma série de mensagens. E nesse mês nós vamos caminhar nesse tema, né? Para quem não sabe, semana que vem vai estrear, né, a 7ª franquia deste filme Missão Impossível. E quantos aqui acompanharam aí a saga, né? Quantos não têm ideia nenhuma do que seja Missão Impossível? Bem pouca gente, uma só, para dizer a verdade. E o pessoal da crítica aí do cinema já estava falando a respeito, né, deste filme ser aí um campeão de bilheteria. E qual que é a ideia? Quando a gente pensa, né, neste filme Missão Impossível, ele é aí estrelado pelo ator Tom Cruise, né, que vive ali o personagem Ethan Hunt, né, e ele é um agente da IMF, ou seja, Força Missão Impossível. E cada filme foi ganhando ali uma proporção, pelo menos para mim, assim, é uma franquia muito boa, né? E a ideia desse filme é que essa agência lida com situações, circunstâncias impossíveis, praticamente, de se resolver. A ideia aqui é que a gente faça duas considerações a respeito desta saga, né, deste filme. Para a gente pensar aqui nesse tema da Missão Impossível. Quando a gente analisa ali os fatos, né, dessa saga de filmes, duas coisas nos saltam aos olhos, né? Primeiro que, apesar de as missões serem extremamente difíceis, elas são realizáveis. Então, por mais que o nome do filme seja Missão Impossível, mas no final eles sempre conseguem realizar, né? Então a gente vê assim, é uma dificuldade, tem momentos ali que parece que de fato é impossível mesmo, né? Eles contam ali muito com acaso, sorte, enfim, várias circunstâncias, né, que vão corroborar para que a missão no final seja concluída. Então, Missão Impossível, ela é realizável, né? E também outra consideração é que todos os agentes envolvidos ali, a equipe, né, que fazem parte, né, dessa equipe aqui de ação, né, o agente principal, né, o Ethan Hunt, ele monta ali uma equipe e eles vão realizar então a missão. E é interessante a gente pensar assim que todas as ações deles são ações extremamente intencionais, com um único objetivo. O objetivo de cumprir a missão. Então, quando eles assumem a missão,
eles vão focar nela de tal maneira que todas as ações, tudo o que eles vão fazer, vai ser para cumprir ela. Então eles vão abrir mão de outras coisas, vão deixar para lá outras coisas, vão se dedicar exclusivamente para esse fim. Jesus, é um texto gigante que eu não vou. Deus nos abençoe. Não sei o que está escrito aqui, mas... Ok. Gente, eu acho que o aviso aqui do nosso diácono ali, agora eu entendi aqui, algumas pessoas estão sentindo cheiro de queimado aí, é isso? Estão preocupados? É isso? Então eles estão avisando que é aqui, né, para frente, que o pessoal está queimando mato ali, tá bom? Então não se preocupem, gente, que o cheiro de fumaça aí não atrapalhe você neste momento, tá bom? Se for um carro pegando fogo, alguém pegando fogo, eles vão nos avisar ali, tá bom? E falando aqui, né, missão impossível, ação, explosão, né, a gente fica meio tenso mesmo. Mas para quem acompanhou aí, uma das frases emblemáticas deste filme é aquela assim, ó: sua missão, caso decida aceitar. E aí eles passam as orientações. Sua missão, caso decida aceitar. E nenhuma vez ela foi rejeitada. A ideia é que essa é uma pergunta retórica. A ideia assim de, se você aceitar a missão é essa. E lógico que eles vão aceitar. Eles não sabem ainda qual o tipo de missão, o que irá surgir, né? Quais as dificuldades que surgirão. Eles ainda não têm ideia de como será cumprir essa missão, o nível de dificuldade que estará envolvido nisso e tudo mais. Mas qual que é o ponto? A resposta é sempre positiva, porque eles estão comprometidos com a sua agência, né? E com o seu trabalho. E isso para nós é muito significativo. Porque se você está comprometido com a sua agência, que é o reino de Deus, se você está comprometido com o seu trabalho, que é a grande comissão, né? Então sua missão, caso decida aceitar, é ser honesto em um mundo corrupto. Ser íntegro em um mundo corrupto. E aí quando a gente pensa assim, ser honesto no mundo de desonestidade, ser íntegro no mundo de corrupção, parece que é uma missão impossível, não é verdade? Como que nós vamos nos manter em todos os aspectos honestos? Como nós vamos nos manter em todos os aspectos incorruptíveis? Uma vez que a gente está num ambiente que promove a desonestidade e que fomenta a corrupção a todo momento. E aí eu gostaria de ler um texto com vocês, que se encontra lá em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, do 5 ao 12. Gênesis capítulo 6, do 5 ao 12. E diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Esse é um capítulo conhecido de todos nós, né? Ele fala aí a respeito da corrupção
do gênero humano. E claro que isso depois da queda, né, e nos tempos aqui deste homem, deste personagem chamado Noé, o nível de corrupção estava acentuado. A corrupção, né, a desonestidade, o texto fala de violência, todos esses sinônimos, né, de corrupção, todas as formas de corrupção possível estavam acontecendo nesse ambiente. Versículos anteriores, né, vamos falar, às vezes eles são até um pouco polêmicos, né, mas eles retratam assim que, em última análise, né, de que algo muito errado estava acontecendo, de que havia corrupção por causa do pecado, né, o homem já havia caído, já haviam acontecido situações extremamente corruptas, né? A gente viu lá Caim matando Abel, depois a gente vê ali a descendência de Caim, muitas coisas ruins acontecendo. Mas chega aqui no capítulo 6 e parece que o nível ele se torna insuportável para Deus. Uma corrupção gigantesca a ponto de Deus chegar a essa conclusão. Eu me arrependo de ter criado o homem. E lógico que essa palavra arrependimento, ela não significa a mesma coisa que significa para a gente. Né? Dá a impressão que Deus se arrepende no sentido de que ele tomou uma decisão errada. Né? Assim como a gente toma às vezes decisões erradas e a gente se arrepende às vezes de decisões que tomamos. Mas Deus não é nesse sentido, a palavra ali é a ideia de pesar o coração, né? Então essa ideia de arrepender-se é pesar o coração. A Bíblia apresenta, né, o Senhor em muitos momentos com essa perspectiva antropomórfica, né, que a gente fala em teologia, que é a ideia de usar sentimentos humanos para falar a respeito de Deus. A ideia de que Deus, sendo soberano e sabendo de todas as coisas, isso não impede ele de agir e ativamente sentir coisas em relação às suas criaturas. Então, por mais que Deus saiba que o mal vai acontecer, ele nunca se alegra com isso. Da mesma forma que o Senhor se alegra, né, quando a justiça é exposta, quando há louvor e adoração ao seu nome, quando a igreja se reúne. Em muitos textos vai falar dessa ideia de o Senhor sorrindo, de o Senhor se alegrando. Então, Deus não é como nós, mas a Bíblia às vezes utiliza essas linguagens para a gente entender que Deus, né, ele também acompanha, por mais que ele mesmo, né, tenha gerado toda a história, por mais que ele esteja no controle de todas as coisas, mas isso não o torna imune. Deus participa de tudo o que acontece. E aí então chega aqui nos versículos 5, e o que o Senhor está vendo acontecendo com a humanidade? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Ou seja, não tinha solução mais, não tinha mais condição, né, de conviver, e o nível ali de corrupção, né, ele estava insuportável ao Senhor. E aí a gente vem aqui para essa questão. Noé achou graça diante do Senhor. Quando a gente pensa aqui, né, um nível altíssimo assim de corrupção, a gente pensa, puxa, que missão impossível num ambiente onde Deus quer destruir por causa do alto nível de pecado, a gente encontrar uma pessoa aqui que era o oposto. Isso chama a atenção. Alguém íntegro em meio a um ambiente como esse. O que é integridade? Integridade significa aquilo que é inteiro, aquilo que é completo, a ideia de honestidade plena, a ideia de retidão. Então, quando a gente vê essas palavras, alguém que é reto, alguém que é inteiro, completo,
a gente pensa a ideia de alguém que é integral, inteiro. E o que é corrupção? Bom, corrupção é o contrário disso, né? A corrupção, por definição, é ação ou efeito de adulterar o conteúdo original de algo. Isso pode ser realizado por meio de suborno, né? Quando você altera resultados, né? Por meio de maneiras financeiras, manipulação, né? Quando você se utiliza, né, desse aspecto da corrupção, manipulando pessoas e situações, e também por meio do ganho indevido, né, quando é subtraído de outro a seu favor. Essas são manifestações clássicas aí da corrupção. E se a gente pensa no mundo hoje, não é muito diferente. A gente pensa sobre a corrupção, sobre esses suborno, manipulação, ganhos indevidos, pessoas enganando umas às outras, pessoas pensando nos seus próprios interesses. E aí a gente começa a pensar, não há dúvida alguma que nós também estamos inseridos num mundo extremamente corrupto. Nós estamos num mundo assim. Tem a revista Forbes, ela lançou, uns anos atrás, uma pesquisa sobre o mapa da corrupção mundial. Depois você pode pesquisar se você quiser. E eles criaram alguns índices, então tem pesquisadores, né, o pessoal da área socioeconômica, né, da área política, e eles avaliaram então essas pessoas, né, níveis de liderança do país, empresários, enfim, e eles então criaram esse mapa para mostrar como que o mundo estava na questão de corrupção. Então, com base nesses índices, você tinha a nota de 0 a 100. Então, quando fosse chegando, conforme fosse crescendo, né, seria um nível positivo, né, e o 0 ali era a corrupção maior, né. E eles fizeram essa pesquisa aí em 180 países. Então, eles fizeram essa pesquisa em 180 países. E o Brasil é o número 105. Né? Ou seja, o país mais justo, mais honesto é o primeiro, e aí vai indo os índices, né, de pior. Assim. O Brasil está lá no 105. Ou seja, nas cores ali, né, que eles colocam em vermelho, eles colocam um vermelho onde é muito corrupto, um vermelho um pouquinho mais claro, né, um laranjinha mais claro e um amarelo, né, e o amarelo é menos corrupção e o vermelho mais forte é mais corrupção. E o Brasil, o país inteiro é vermelho. Então ele não está no vermelho mais forte, tem lugares, né, que é mais corrupto que o Brasil. No entanto, o Brasil está dentro dessa classe aí dos lugares muito corruptos, né? E a gente que vive aqui não tem dúvida, né? A corrupção está aí escancarada para todos os lados. A corrupção é uma chaga do mundo. Mas ela é uma chaga do mundo muito por conta de ela estar vinculada ao coração. Então, por que existe tanta corrupção? Porque o coração do homem é corrupto. E é isso que o texto fala para a gente aqui, o versículo 5. Deus viu, né, que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Ou seja, a intenção era totalmente divorciada da vontade de Deus. E quando, a gente já falou algumas vezes, né, quando Deus sai da equação, só sobra a gente. E aí, Jesus fala também lá em Mateus 15, do versículo 18 ao 20, ele diz: entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura, porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Estas coisas corrompem o indivíduo. Então, quando perguntam para Jesus, né, a origem do mal, Jesus fala, é o coração. O coração do homem é mau, e é por isso que há essas manifestações de corrupção.
Mas o ponto que eu quero focar aqui conosco nessa noite é: Noé achou graça diante do Senhor. É isso que me chama a atenção nesse texto. Porque se a gente for fazer uma avaliação, todos nós vamos concluir que nós vivemos num mundo sim corrupto, que de várias formas, de várias maneiras, manifestamos, né, essa corrupção, ou seja, aquilo que é contrário à integridade, à retidão. Mas o que chama a atenção é um homem chamado Noé que consegue, né, viver num mundo assim, e ele consegue ser o oposto daquilo que se esperava, né? Ou seja, aquele mundo corrupto ainda não tinha o atingido, ainda não tinha ganhado o seu coração. E aqui, eu gostaria de pensar 3 coisas rapidinhas aqui com você. E a minha fala é a seguinte: para que a gente seja honesto, íntegro em um mundo corrupto, nós precisamos andar com Deus. É isso que me diz o versículo 9. Quando a gente olha o versículo 9, ele termina dizendo assim: Noé andava com Deus. Essa é a informação que a gente tem a respeito dele. Quem é este homem que não era influenciado e vencia as tentações da corrupção, se afastava da corrupção? Era Noé. E por que ele conseguia? Porque ele andava com Deus. Isso aqui mostra para a gente que é proporcional. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais afastados da corrupção estaremos também. Quanto mais próximos de Deus, mais longe da corrupção, mais longe do erro. E a nossa missão, né, a grande comissão que nos foi dada, diferente do que às vezes a gente pensa, a nossa missão no mundo não é fazer coisas à parte de Deus. Sabe essa ideia assim de que Deus é um chefe que mandou a gente fazer as coisas. Vai, faça isso, faça aquilo e tudo mais. E aí a gente fala: ok, Senhor, obrigado, aceito a missão e agora eu vou sair fazer. Ao contrário disso, a nossa missão não é algo que nós fazemos à parte de Deus, mas é algo que nós fazemos junto a Deus. A nossa missão envolve andar com o Senhor, porque por mais que Ele nos mandou fazer algo, Ele está junto conosco para que façamos juntos, para que por meio da sua graça a gente realize aquilo que a gente precisa realizar. Aliás, a parte dele é impossível que essa missão seja concluída. Ele nos chamou para sermos íntegros no mundo corrupto. E aqui está o segredo deste homem, Noé. Ele andava com Deus. E aqui já fica a pergunta para nós: temos investido em andar com Deus? A gente pensa nisso? Será que a gente não pensa em fazer coisas para Deus? E às vezes esquece desse aspecto de que a missão ela é realizada junto com o Senhor, né? E uma das formas de a gente se corromper facilmente é quando a gente para de andar com o Senhor. Se nós pararmos de investir na nossa vida espiritual, se a gente parar de investir na relação com Deus, nós vamos enfraquecer e nós vamos ceder às tentações. Nós seremos influenciados pelo mal, porque não tem saída. Se nós não desejamos Deus, o nosso coração vai indicar outros desejos para nós. E o que indica aqui é que aquela geração de Noé havia se afastado tanto do Senhor, que eles não ouviam mais o Senhor, eles não andavam mais com o Senhor, eles não consideravam mais o Senhor nos seus caminhos. E isso é a corrupção. É a gente se desvincular daquele que é a fonte da honestidade, é a fonte da retidão, é a fonte da integridade. E a missão, ela é revelada, na verdade, somente para aqueles que andam com o Senhor. Se você ler ali um pouquinho para frente o texto, você vai ver que o Senhor conta esse segredo para Noé.
Noé é o primeiro a saber que o dilúvio viria. Deus iria destruir toda aquela geração enviando o dilúvio. E o primeiro que ficou sabendo disso foi Noé. E Noé recebe então a orientação do Senhor, então, a respeito desse juízo divino que viria. E ele também recebe as instruções acerca do que ele deveria fazer. E Deus vai falando detalhadamente o que ele tinha que fazer. Você vai construir uma arca. E essa arca vai salvar você e toda a sua família. Ou seja, a missão ela é revelada para aqueles que andam com o Senhor. Quando nós andamos com o Senhor, Ele nos revela a sua vontade. Quando nós andamos com o Senhor por meio da sua palavra, a gente já tem ideia do que vai acontecer. Se nós estamos numa sociedade, num mundo corrupto, a gente já sabe o desfecho disso. A gente sabe sobre o juízo de Deus que virá. Mas a gente sabe também a informação que Noé sabia. Como é que nós podemos escapar disso? Como que nós escapamos do juízo de Deus contra a impiedade, a injustiça e a corrupção? E essa informação ela está disponível, né, para aqueles que aceitam a missão, né, e que andam com o Senhor. Outras pessoas são beneficiadas quando nós andamos com o Senhor. Né? A família de Noé foi salva também, porque ele, diferente de todos os outros, era alguém que andava com o Senhor. E não é só Noé, pensa aí em outros nomes, outras pessoas justas que aparecem nas Escrituras. Né? Você vai ver que eles tinham esse diferencial, eles andavam com Deus e as pessoas que estavam ao seu redor, elas também eram beneficiadas com isso. Muitas pessoas, né, foram alvos da bênção de Deus porque estavam, né, com pessoas que andavam com Ele. E aí a gente pensa, puxa, a minha família, eu gostaria, né, de proteger os meus filhos deste mundo de corrupção. A gente fica pensando nisso, quem é pai, né? Que mundo que eles vão viver? Para nós hoje, né, já está meio complicado, as coisas são difíceis, e a gente fala, mas a nossa geração está passando, os nossos filhos estão crescendo, vão construir as suas vidas, mas em que mundo eles vão viver? Senhor, como é que eles podem ser protegidos deste mundo? E a resposta está aqui. Assim como Noé, se nós andarmos com o Senhor, a nossa família também será abençoada. Os nossos amigos, os nossos queridos, né, aqueles que estão ao nosso redor, também serão abençoados, porque isso é uma lei da vida. Da mesma forma que pessoas perto de você são prejudicadas quando você está envolvido em corrupção, quando você está envolvido em coisas erradas. A gente já viu, né, um monte de vezes nas reportagens, né, quando chega lá a polícia, vai prender o camarada que estava envolvido lá com corrupção, e a gente vê lá a esposa fica desolada, os filhos chorando, né, pessoas, amigos ali não sabiam, né, foram enganados, pessoas, enfim. Então a história emblemática sobre isso é o próprio Jonas, né, o profeta Jonas, fugindo do Senhor. Ele envolve na questão ali das tempestades, né, daquele revés ali, um monte de gente que não tinha nada a ver com a situação. O fato dele estar ali fugido de Deus, né, em pecado, né, de fuga, envolveu toda uma tripulação ali de um navio que não tinha nada a ver. Então existe esse perigo, né? Se você se envolver com corrupção, as pessoas que estão perto de você estão em perigo. Mas da mesma forma, se você se voltar para Deus, andar com Deus, as pessoas também, né, serão abençoadas por isso. Então, para ser íntegro em um mundo corrupto, ande com Deus. O segundo ponto que aparece aqui para mim é que, para a gente ser íntegro em um mundo de corrupção, nós precisamos obedecer a Deus. Lá no versículo 22, Deus passa todas as orientações para Noé, e o versículo 22 diz assim: assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Noé obedeceu, fez tudo o que Deus ordenara.
E olha que era muita coisa, né? Muitas informações, muitas coisas que ele precisava fazer, mas ele fez. E curiosamente, talvez você concorde comigo, que uma das maiores dificuldades que nós temos é exatamente de obedecer. Não é ouvir, não é saber a vontade do Senhor, é cumprir a vontade do Senhor. Quando a gente olha para as Escrituras, né, aqui é um livro inspirado pelo Senhor que nos dá todas as informações para a gente ter uma vida bem-aventurada, não é verdade? A gente, por meio da revelação, nós aprendemos como devemos viver a vida, como devemos nos relacionar, o que é certo fazer, o que é errado fazer. A gente tem a informação, a gente sabe disso. A gente ouve o Senhor por meio da sua palavra. Mas o desafio aqui é mais do que ouvir o Senhor. É a gente se submeter e obedecer. A dificuldade é fazer consoante tudo o que Deus ordena. Essa é a nossa dificuldade. Mas, para aqueles que aceitaram a missão, né, de andar com o Senhor, eles também precisam desenvolver esse aspecto da obediência. Obedecer, submeter-se ao Senhor. Diferente, né, dos corruptos que deixaram a comunhão com Deus e começaram a obedecer a si mesmos, Noé, ele, ao contrário disso, é extremamente obediente, né, cumpre cabalmente o que Deus fala. Quando você lê o Gênesis ali, você vai ver que enquanto está rolando essa história do dilúvio, né, você vai ver muitos textos mesmo, que vão falando assim, e assim fez Noé conforme o Senhor falou. E Noé obedeceu ao Senhor. E o Senhor manda ele entrar, ele entra. O Senhor fala para ele esperar, ele espera. O Senhor fala para ele sair, ele sai. Por que isso é importante? Porque quando a gente está submetido ao Senhor e obedecendo ao Senhor, nós não estamos sendo influenciados por outras vozes. Qual que é a ideia? Se você para de ouvir ao Senhor, você começa a obedecer a si mesmo. Qual que é o problema de obedecer a si mesmo? Porque o nosso coração ele é corrompido. O jeito de calar a corrupção é ouvir a voz do Senhor, mas mais do que ouvir é prontamente obedecer. Prontamente executar a vontade do Senhor. Aquilo que nós já ouvimos, aquilo que nós já sabemos, é nosso dever praticar. Porque assim nós vamos escapando, né, desses ambientes de corrupção. Tem um ditado muito conhecido aí, né? Missão dada... Oi, gente. Missão dada é missão... Oxa, é isso aí, porque missão dada é missão cumprida, por quê? Porque a missão é dada e não tem outra alternativa senão realizá-la. O Senhor nos deu uma missão ou não deu? E missão dada é missão cumprida para você ou não? Amém, sim, né? A resposta é sim. E nós estamos aqui para isso, né? Para aprender, para ouvir mais uma vez o Senhor, né? E mais uma vez a gente recebe essa oportunidade, então, de realizar a vontade do Senhor, né? Então, para ser íntegro em um mundo corrupto, nós precisamos obedecer ao Senhor. Terceiro ponto aqui, para ser íntegro em um mundo corrupto, nós precisamos nos comprometer com os padrões morais e espirituais de Deus. Não é obedecer pontualmente, mas aderir a um estilo de vida apropriado. Esse é um desafio também. O versículo 9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, Noé era uma pessoa diferente porque ele havia aderido a hábitos e virtudes diferentes das outras pessoas. Conta a história, né, que um filósofo chamado Diógenes, certa vez andava pela rua com uma lanterna, né, e ele foi indagado, né, sobre por que ele andava
em pleno, né, no dia, com o sol raiando, né, e por que ele andava com uma lanterna acesa em dia de sol, né? E a resposta do Diógenes foi, porque eu procuro um homem honesto, um homem íntegro. É uma mania dos filósofos, né? Filósofos têm essas manias, né? Filosofar sobre a vida, né? Mas a ideia dele é como é difícil encontrar pessoas honestas, pessoas íntegras. Como é difícil. Porque a integridade, a gente já falou, ela tem a ver com ser inteiro. E a ideia de ser inteiro é a ideia de aderir um estilo de vida de constante retidão. E esse também é um desafio para nós. Mas o ponto é que Noé era um homem distinto em seu tempo. E o chamado do Senhor para nós é que nós também sejamos pessoas distintas no nosso tempo. Nós somos chamados para sermos discípulos do Senhor. E isso nos torna distintos da maioria das pessoas. Ao cumprir diariamente a nossa missão, a gente vai percebendo assim que o poder de atração da igreja, o poder de atração que nós recebemos do Senhor, não é tanto pela igualdade, mas é pela diferença. Nós atraímos as pessoas pela diferença e não pela igualdade. Quem está participando da escola bíblica, né, tem acompanhado aí a saga do início da igreja do Senhor. E a gente vê assim uma igreja, uma comunidade totalmente diferente de todas as outras que existiam. E essa marca da igreja, a diferença, cativava as pessoas. Porque se é verdade para nós que nós vivemos em um mundo corrupto, saiba que as pessoas que são corruptas e estão lá fora também sabem disso. Agora, para onde essas pessoas iriam? Se um corrupto deseja mudar o seu ambiente, para onde ele vai? A resposta deveria ser para a igreja. Deveria ser, eu quero sair deste ambiente de corrupção. Quando eu olho para as instituições, eu penso, a igreja é diferente. A igreja é distinta. Se eu quero me livrar disso, eu preciso estar perto desse tipo de pessoas. Pessoas que são diferentes. Né? E, infelizmente, existem, né, muitas estatísticas aí que mostram, né, que, em certo sentido, na igreja ela não tem sido essa instituição distinta. Em muitos sentidos, né, a igreja ela tem também se curvado, né, a tipos, né, de corrupção também. Então, a gente vai fazendo leituras aqui de questão de adultérios, né, questão de pecados, de manifestação de corrupção, e a gente vai vendo que a proporção de pessoas mundanas e a proporção de pessoas que frequentam a igreja é quase a mesma. Então, a gente precisa mesmo de um despertar nesse sentido. Nós precisamos lembrar que nós recebemos uma missão, e a missão do Senhor é para que a gente seja distinto. E nós seremos distintos quando nós nos comprometermos com os padrões divinos, com os padrões morais e espirituais indicados pelo Senhor. Jesus estabeleceu um padrão para os seus discípulos. O padrão de Jesus era extremamente alto também. Mas, se a gente pudesse resumir, qual é o padrão que Jesus estabeleceu para os seus discípulos? E lá em Mateus 5:48, tem essa expressão de Jesus aqui, onde ele diz o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. É um nível alto ou não é? O chamado, o padrão de Jesus é para que a gente atinja a perfeição, assim como o Senhor é perfeito. Esse é o padrão de Jesus. E, obviamente, que procedendo assim, nós nos tornaremos modelo, referenciais, né, para aqueles que nos cercam. Mas talvez você pense, de fato, pensando nesse padrão, ser perfeito, assim como é perfeito o Pai Celestial, talvez você pense, então essa missão é impossível mesmo. É impossível.
E você começa até a questionar se Noé, então, ele também atingiu esse padrão. Porque quando a gente olha para todos os personagens da Bíblia, nenhum deles era perfeito. Todos eles fraquejaram e fracassaram de alguma forma. Por mais que eles andassem com o Senhor, por mais que eles obedecessem ao Senhor, por mais que eles aderissem a um estilo de vida, a um padrão moral elevado, mas mesmo assim, eles não atingiram esse padrão de ser perfeitos como é perfeito o Pai Celestial. Deus nos manda a esse mundo corrupto e pede para que o nosso diferencial seja a perfeição, a integridade. É uma missão impossível. Não dá para realizar. Mas vamos lembrar uma coisa aqui. Noé, ele é um tipo de Jesus. Na teologia nós temos a tipologia bíblica, onde pessoas e situações do Antigo Testamento, né, lançam luz sobre pessoas e eventos do Novo Testamento. A gente tem várias pessoas que representam um tipo daquilo que Jesus foi. E assim como Noé, que foi enviado, nasceu e estava inserido em uma sociedade altamente corrompida, Jesus também foi enviado ao mundo. Ele deixou a sua glória, o ambiente de retidão eterna, para estar envolvido com um mundo corrupto, afastado de Deus. Um mundo que optou se desconectar de Deus. Mas diferente de todos os homens, Jesus sim foi perfeito. Jesus atingiu esse padrão de integridade, perfeição e retidão que ele exige dos seus discípulos. Assim como Noé, que andava com Deus, Jesus também andou com o Pai em todos os momentos da sua vida, em plena comunhão com Deus. Assim como Noé obedecia ao Senhor, Jesus também se devotou inteiramente a cumprir a vontade do seu Pai. Jesus viveu a sua vida, mas não fazendo o que ele desejava, era fazendo a vontade do Senhor. Em vários momentos ele fala isso: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Senhor, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Jesus ensina os discípulos a orar e ele fala: quando vocês orarem, orem assim, que seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Portanto, Jesus andou em plena comunhão com o Senhor e ele obedeceu rigorosamente à vontade do Pai. Só que essas são, na tipologia, são algumas características de Noé, né, que nos remetem a Jesus e em sua perfeição, né, como Jesus foi. Mas, mais do que Noé agora, Jesus fez algo diferente. Porque Noé fez também todas essas coisas. Mas o diferencial é que Jesus fez todas essas coisas perfeitamente. Perfeitamente. Mais do que Noé, Jesus não é apenas essa pessoa que fez a vontade de Deus, mas Jesus representa a própria arca de salvação para todos aqueles que nele creem. Portanto, por que Jesus coloca um padrão que para nós parece uma missão impossível? Ser perfeitos. Porque nós não seremos perfeitos, mas quando nós cremos em Jesus, os méritos dele passam a ser os nossos. E por causa da perfeição da obra de Jesus, nós somos beneficiados, nós podemos agradar a Deus, nós podemos experimentar este nível de comunhão com Deus, nós podemos ser pessoas que acham graça aos olhos do Senhor, mesmo estando num ambiente de corrupção. A missão impossível, ela tornou-se possível, porque Cristo a cumpriu. E agora, pela fé nos seus méritos, por mais impossível que a missão nos pareça, ela é realizável. Eu gostaria de encerrar aqui com algumas aplicações para a gente pensar.
Gostaria que você refletisse sobre isso. Mas, neste mundo corrupto que a gente vive, não espere tempos fáceis para exercer a integridade. Às vezes a gente fica condicionando, né, a questão, mas quando as coisas melhorar, quando eu atingir isso, aí eu vou me dedicar mais a ser perfeito, a ser reto, né? Mas a gente está num mundo corrompido. Não fique esperando tempos melhores para você fazer algo nesse sentido. Seja íntegro, seja honesto, seja reto agora. Tome cuidado com as pequenas coisas. Esse é um conselho para a gente pensar também. A gente acha, às vezes, que corrupção são coisas grandiosas, né? Desviar muito dinheiro, roubar, assaltar um banco, sei lá, matar alguém, né? A gente tem essa noção assim, de que ações de corrupção, elas geralmente estão linkadas à sua expressividade. Mas a Bíblia fala sobre questões, né, de pecados que, às vezes, aparentemente não são tão relevantes, mas não deixam de ser. Então, pequenas coisas, pequenos atos de corrupção precisam ser eliminados da nossa vida. Qual que é o conselho? Se aparentar ser corrupção, se afaste imediatamente disso. Se tiver um cheirinho de, né, fumaça, né, onde há fumaça, há fogo, né? Se tiver um cheiro de corrupção, saia correndo, saia de perto. Não se envolva com isso. O jeito, né, de você lidar com isso é tomar cuidado, estar atento às pequenas coisas, pequenos detalhes, pequenas corrupções. Ah, mas em vista do que estão fazendo, isso aqui não é nada. É corrupção. E corrupção, ela viola a nossa conduta, né, diante de Deus. Decida ser sempre honesto, custe o que custar. Esse também é um conselho muito válido. Parece que hoje o mundo é dos espertos, né? Aqueles que... eu lembro de um episódio do Chaves, né? Que o Chaves lá tá roubando, né, para ganhar lá uma brincadeira. O Kiko, né, o Kiko tá roubando para ganhar uma brincadeira, daí o Chaves fala: "Para com isso, você tá roubando, né? Você sabe o que acontece com crianças que roubam, né?" Daí ele fala: "Sim, elas ganham", né? E é interessante porque é mais ou menos assim que funciona a vida, né? Parece que eu já ouvi muito isso e até eu já pensei assim, seriamente sobre isso, né? Mas parece que ser honesto, ser reto, não traz nenhum tipo de benefício, né? Parece que os desonestos, né, têm mais sucesso. Eles conseguem mais, eles atingem mais, né? Parece que a desonestidade é premiada, né? E a retidão, por vezes, ela é descartada. Não, você é muito certinho. Não, mas você quer ficar seguindo as regras. Não, mas você quer, né? E a gente fala, pois eu devo fazer isso, né? Porque você é comprometido com a sua agência, você é comprometido com o seu trabalho, que é a grande comissão. Portanto, nada aqui, né, deveria ser suficiente para fazer a gente se desvirtuar da vontade de Deus, né? E outra coisa, né, para a gente pensar não abra mão de jeito nenhum da sua relação com Deus. Puxa, eu estou meio assim com Deus porque eu fiz algumas coisas e acho que Deus está chateado, então já que Deus está chateado comigo, eu vou continuar fazendo. Não pense assim. Não abra mão da sua relação com Deus. Nós falamos aqui a respeito do perdão que nós encontramos no Senhor. O Senhor nos ajuda. Você acredita nisso? Você acredita que o Senhor pode guiar a sua vida, que o Senhor pode ajudar você em todos os momentos a manter você forte, firme, né, diante das tentações? Você acredita nisso? O Senhor há de fazer isso, porque essa é a promessa dele. A missão para nós parece impossível, mas com o Senhor indo conosco, ela é realizável sim, por causa dos méritos dele.